sobre congruência de triângulos, certo? Para a gente abordar esse assunto, primeiro a gente tem que entender o que significa esse tema, congruência de triângulo. Então, cada palavrinha desse tema, qual o significado? Para que assim a gente possa abordar esse conteúdo, certo? Vamos lá. Congruência. O que significa a palavra congruência em geometria? Congruência nos remete à igualdade. Igualdade de medidas, tá? Então, quando você fala em figuras congruentes, a grosso modo você pode dizer que elas são figuras iguais, tá? Mas no caso dos triângulos, o que garante essa congruência? Certo? Você fala assim, olha, os triângulos são idênticos, sim, esse triângulo é idêntico a esse aqui, sim, beleza. Mas o que garante essa congruência? A gente tem duas condições para garantir a congruência de triângulos. Quais são essas condições? Bom, dado o triângulo ABC, vou escrever aqui bonitinho, triângulo ABC. Esse triângulo aqui, D, E, F. E aí a gente costuma colocar o desenho da figura na frente, tá certo? Se fosse um quadrilátero, tu ia desenhar um quadrilátero aqui na frente. Tudo bem? Mas o nosso foco agora é triângulos, certinho? Então vamos lá, ó. Quais são as duas condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam congruentes? Tudo bem? Percebe que nas duas figuras que eu desenhei há alguns elementos iguais? Então, por exemplo, o lado AB, ele é igual a qual lado do outro triângulo? Ele é igual ao lado DE. O que nos garante isso no desenho? Esse tracinho aqui, ó. Um tracinho aqui no lado representa que esses lados possuem a mesma medida, gente. Olha que coisa incrível. Então, eu vou escrever isso aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o lado AB desse triângulo é igual, a medida dele é igual à medida do lado DE. Meus queridos, aqui você pode usar igualdade, porque você está falando das medidas dos lados. Aqui a gente vai usar o sinal de congruência, mas daqui a pouco, porque a gente vai mostrar que cada elemento homólogo é igual. Como cada elemento homólogo é igual, então os triângulos são congruentes. O que são elementos homólogos? São os elementos a que se referem nas duas figuras. Sim, sim. Olha só. Quem é o elemento que se refere a esse lado BA? É esse elemento aqui, ó. ED. Tudo bem? Gente, uma coisa muito importante é que quando você vai fazer essa linguagem simbólica, aqui eu não comecei por AB, e aqui eu escrevi DE, tá certo isso? Tá, porque são os vértices homólogos. Se aqui eu comecei a partir do lado AB, ali eu também tenho que começar pelo ângulo igual, que é o alfa, ó, DE, percebe? A escrita é muito importante, tem que tomar cuidado com isso. Belezura? Bora agora. Já escrevemos um elemento congruente nos dois triângulos. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, como eu estou pegando os lados iguais, eu vou continuar com os lados iguais, sim? Então eu vou continuar aqui, ó. Vou pegar o lado BC nesse triângulo aqui. Lado BC, congruente a qual lado naquele outro triângulo? EF. Sandra, por quê? Ora, eles estão representados por três tracinhos. Se eles estão representados por três tracinhos aqui, indica congruência, igualdade entre as medidas. Então, lado BC congruente ao lado EF, mesma medida de EF. Lembrando que ângulos homólogos devem ocupar a mesma ordem na hora da linguagem simbólica, tá? Terceiro elemento congruente, AC congruente ao lado DF. Pronto, nós já temos as três igualdades entre os lados. Olha que incrível isso! Três igualdades entre os lados dos dois triângulos, beleza? Então essa é a congruência entre lados.
Sandra, mas pera, lá no começo a senhorita falou, senhorita não, senhora, né? A senhora falou que precisa ter outra condição para garantir a congruência desses meninos, gente. Qual é a outra condição? São os ângulos iguais, tá bom? Não adianta os lados serem iguais e os ângulos serem diferentes. Tudo bem? Não adianta. Mas, pera, isso só vai ser possível porque a gente tem um caso de congruência, tá? A gente já chega nisso aí. Mas as duas condições são essas, lados iguais e ângulos congruentes. Então vamos aqui agora. A gente já falou dos lados, perfeito? Agora vamos falar dos ângulos. Vamos anotar bem bonitinho isso aí. Vamos começar aqui. Esse ângulo A, então vamos fazer a anotação de ângulo. Você pode até escrever medida do ângulo A, para ficar uma linguagem, né, mais rebuscada, mais bonitinha, simbólica. Então, ó, medida. Eu vou pôr vértice A aqui, porque nós não vamos confundir com nenhuma letra aqui. Supondo que aqui também tivesse letra A, então a gente tinha que representar esse ângulo com 3 letras, tipo ângulo BAC e DAO. Nesse caso não, o vértice só ocupa uma letra ali, cada letra é diferente, né? Então você pode usar. Então, medida do ângulo A. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D, que é o ângulo homólogo a ele. Tá, filho de Deus, mas como que eu sei disso? Olha aqui, olha. A medida está indicada por alfa. E aqui também está indicada por alfa. Alfa é a medida. Se os dois são alfas, os dois possuem a mesma medida. Então, vamos lá. Medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D, que é igual a alfa. Qual outro ângulo? Ó, o ângulo B é homólogo ao ângulo E. Então, medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E. E ambos medem beta. Beta indica a medida em graus desses ângulos. Fechou? Não. Tá faltando mais um ângulo. Qual é o ângulo que tá faltando? Vértice C e vértice F. Medida do vértice C congruente à medida do ângulo F representado no vértice F. E que medida é essa? Gama. Olha, meus queridos, que chique. A gente mostrou aqui quem são os lados congruentes. A gente também mostrou aqui quem são os ângulos congruentes. E aqui então indica, ó, congruência entre ângulos. Lembrando que tanto lados e ângulos devem ser os... Opa, peguei a parte errada. Tanto ângulos quanto os lados, eles devem ser os homólogos. Ou seja, os que são relativos a um triângulo e ao outro. Vamos por aqui, ó. Eles devem ser homólogos. Mais uma vez, o que são os homólogos? Os que correspondem nos dois triângulos. Fechou, meus chuchus? Não. Entre esses dois triângulos, a gente não colocou um símbolo adequado. Se a gente mostrou que todos os lados, os pares de lados desses triângulos são iguais, e que os pares de ângulos nos dois triângulos também são iguais, então pronto. Com isso, a gente tem a certeza que os dois triângulos são congruentes. E assim a gente coloca esse símbolo aqui que garante a congruência. Ah, mas é lindo demais, gente. Olha isso, não tem como não se emocionar com uma coisa dessa, tá? Então tá aqui, ó, a escrita bem organizada de como a gente tem triângulos congruentes. Espero que tenha entendido essa parte. Qualquer coisa, volta um vídeo, pergunta, pá de cá, pá de lá, vocês já sabem como funciona. Belezura? Agora nós vamos falar sobre os casos de congruência. De novo. Agora a gente vai dar sequência às nossas aulas de congruência, a nossa aula de congruência de triângulos, tudo bem? Nós falamos que para que dois triângulos sejam congruentes, é necessário que você tenha os lados
iguais, os pares de lados iguais dos dois triângulos e os ângulos formados por eles também congruentes nos dois triângulos. Só que será que a gente vai precisar de todas essas medidas? Ó, dados dois triângulos. Será que eu preciso saber certinho o valor de todas essas medidas, todos os lados, todos os ângulos, para falar, ó, eles são congruentes? Será que é necessário? Vamos pensar. Na verdade, nós temos alguns subterfúgios. Quais são esses subterfúgios? Os casos de congruência. O primeiro exemplo é o caso, eu numerei aqui, 1, 2, 3, 4, mas isso não tem ordem, tá, gente? Não tem ordem. Você pode começar por esse caso, isso aqui não tem problema. Eu pus como caso 1, um caso que é chamado lado, lado, lado. O que significa esse caso de congruência? Dados dois triângulos e a gente tem que os lados deles homólogos são iguais, consequentemente, filho de Deus, consequentemente, os ângulos homólogos também serão iguais. Ah, Sandra, eu vou precisar medir? Não, é por consequência. Eles serão congruentes, esses dois triângulos. Você nem precisa saber a medida do ângulo. Se você sabe a medida dos três lados e esses três lados são iguais, acabou! Os dois triângulos são congruentes. Vamos tentar, uma forma mais experimental, entender isso. Não vou demonstrar, mas vamos tentar entender um pouco. Se essa inclinação, ela dá essa abertura de lado medindo 1, e o mesmo acontece aqui, ó, essa inclinação, esse ângulo, ele está de frente desse lado com uma unidade, né? Essa unidade pode ser qualquer uma de medida. Digo mais, esses lados adjacentes, eles formam essa inclinação desse ângulo, então, com certeza, a inclinação dos outros ângulos também serão as mesmas. Então, quando eu tenho dois triângulos e os lados são iguais, o resto é tudo igual. Todos os ângulos homólogos também são iguais. Então, a gente chama esse caso de lado, lado, lado. Ou seja, esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse lado, e esse terceiro lado é congruente a esse lado. Portanto, os ângulos também são iguais e os triângulos são congruentes. Esse é o primeiro caso de congruência. Segundo caso, estou falando segundo, mas eu já falei que não importa a hora, né? O segundo caso é o seguinte, ó, dado uma inclinaçãozinha aqui, esse ângulo aqui, ó, e é igual a esse, beleza? Dado também que esse lado homólogo a esse aqui é congruente. E que essa outra abertura, essa segunda abertura, também tem a mesma medida. Vocês concordam que essa abertura e essa abertura vai travar um determinado comprimento para esse triângulo aqui? Então vai acontecer a mesma coisa aqui. Então, consequentemente, esses outros dois lados serão iguais. Mais ainda, a gente vai ter esse terceiro ângulo igual a esse. E isso a gente pode lembrar pela soma dos ângulos internos, né? Ora, se esse ângulo é igual a esse, se eu tenho esse ângulo e esse, eu consigo descobrir esse pela soma dos ângulos internos, que vai ser igual a esse aqui. Portanto, Sandra, o que você quer dizer com tudo isso? Quando você tiver dois triângulos, que você tem ângulo igual a ângulo, o lado adjacente a eles, o que é lado adjacente a eles? O lado que contém esses dois ângulos. E o segundo ângulo congruente, então, com certeza, esses dois triângulos são congruentes, tá? Nem preciso saber a medida desse ângulo, desse e dos lados. Eu já garanto que eles são congruentes. Tá certo, meus queridos? Então, esse é o chamado caso ala. Deixa eu fazer ele separadinho, assim como eu fiz o de cima. Só para ficar esteticamente melhor. Ala. Bom? Terceiro caso de congruência. O terceiro caso de congruência diz o seguinte: quando a gente tem um lado igual ao outro, o ângulo igual ao outro, e esse segundo lado igual a esse segundo lado, congruente, portanto os dois triângulos são congruentes. Então o caso é lado, ângulo, lado.
lado, ângulo, lado, lado. Tudo bem? Aí a gente tem um outro caso de congruência também. Tendo somente 3 elementos, o resto é tudo igual. O caso é lado, ângulo, tá vendo que o ângulo tá do lado, ó, tá adjacente ao lado? E nós temos um outro ângulo. Só que esse menino aqui, ó, esse ângulo, ele é oposto ao lado dado. Então a gente chama de AO, ângulo oposto. Esse é o 4º caso de congruência de triângulos. Nós temos um 5º caso, só para arrematar eu vou pôr aqui no cantinho. O 5º caso é o caso chamado hipotenusa, cateto. Quando você tem 2 triângulos retângulos, tá? Por que tem que ser 2 triângulos retângulos? Ora, se o caso vai se chamar hipotenusa cateto, só é válido para triângulo retângulo, tá? Quando você tem 2 triângulos retângulos e você tem um cateto igual ao outro do outro triângulo, a hipotenusa de um igual à hipotenusa do outro, a gente já garante que os triângulos são congruentes. Então vamos lá, resumindo, quais são os casos de congruência de triângulo? Lado, 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 ala, ângulo, lado, ângulo. Lembrando que esse lado aqui, ele é adjacente aos 2 ângulos, ó. O lado tá aqui e os 2 ângulos estão com ele. O caso LAL. E para finalizar, não, ainda tem outro. O lado, ângulo, ângulo oposto. E finalizando, o caso hipotenusa cateto. Tá certo? Espero que tenham entendido os casos de congruência entre triângulos e bora fazer exercícios. Qualquer coisa, estamos aqui. Beijos, até a próxima!